Apocalipse 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do leste. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Que Deus abençoe a leitura da palavra, vocês podem se assentar. Agora, esse assunto das taças, eu já ouvi várias interpretações, cada um tem seu pensamento a respeito do que as taças o que as taças deixam de ser. Eu tenho meu próprio entendimento de quando as taças serão derramadas. As taças serão derramadas depois que a taça da iniquidade da terra toda for cheia. Então chegou a hora de jogar praga no mundo, praguejar o mundo, trazer juízo ao mundo. E a maneira que isso aqui está colocado dentro, aqui entre a sexta taça e a sétima taça, é muito interessante. Porque, na verdade, no momento em que saem esses espíritos imundos da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, isto foi algo que aconteceu antes de jogar a praga. Vocês entendem? Isso foi algo que aconteceu antes. Então, a Bíblia faz como se fosse um entre parênteses ali, e conecta essas duas passagens. Em outras palavras, veja, lembra que saiu o espírito da boca desses líderes? O propósito desses espíritos terem saído da boca desses líderes é para que enganasse os reis da terra, os líderes políticos, para que eles viessem aqui lutar contra Deus, para que eles fossem mortos. Então, está conectado de uma maneira muito escondida aqui, a Bíblia conecta para nós, conectando essas duas coisas, que realmente, quando o sexto anjo derrama sua taça, ele está abrindo o caminho para que os reis do leste venham para a Terra Santa, pois nós sabemos que a destruição vai acontecer justamente lá na Palestina. A Bíblia diz assim, o profeta disse isso, que esses reis estarão congregados lá, as forças comunistas, as forças impulsionadas pelo poder protestante, etc., estarão todos lá na Terra Santa, e vai ser lá no Vale de Megido, que é chamado também de Armagedon, que eles serão mortos, eles serão destruídos. Mas o que levou eles a ir lá? É isso que nós queremos dar uma olhada nesta noite. O que levou a eles a ir lá? No próximo capítulo tem uma escritura que diz assim: a besta que viste que foi já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E nós vamos ver aqui, amados, então, que em um determinado momento sai um espírito do abismo, e esse espírito do abismo entra em pessoas, e esses espíritos são espíritos de mentira, que prometem uma coisa, mas não é uma armadilha, que vai levar eles à morte. É um espírito que saiu do fundo do inferno, e esse espírito vai levar a esses líderes mundiais, como nós estamos vendo hoje aí, né? Reunião de mentirosos, vamos falar a verdade, vamos deixar a hipocrisia de lado. Um mente aqui, aí o outro fala outra mentira aqui, o outro mente aqui, e todo mundo faz de conta que acredita no outro, e todo mundo sabe que o outro é hipócrita. Não é isso que está acontecendo? Interesse próprio. Você acha que alguém está preocupado com a Amazônia? Mas espíritos de mentira que subiram do abismo, e eles estão mentindo, mentem para o seu povo, e o outro mente para o seu povo, e o outro mente para o seu povo, mas tudo isso vai trazer eles a grande matança, a grande destruição, não é? Então nós queremos dar uma olhada no que isso está acontecendo. Este mesmo quadro
foi visto por um profeta muito interessante na Bíblia. E nesta noite nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui no livro de Reis, 1º Reis, ali no capítulo 22. E é muito interessante esse quadro, que Deus possa nos ajudar, possa me ajudar a trazer isso aqui. Eu achei tão impactante. No capítulo 22 de 1º Reis, vamos dar uma olhada lá. No capítulo 22 de 1º Reis. Capítulo 22. O último capítulo de 1º Reis. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Olha que interessante, irmão. Acabe, aqui ele deu uma demonstração de todo o seu conhecimento da palavra. Você não sabe, irmão Josafá, que Ramote de Gileade é nossa? E realmente, meus amados, dá uma paradinha aí que eu vou ler outro verso para vocês. Em Números capítulo 32, versos 39 e 40, diz assim, ó. E os filhos de Maquir, isso é quando Israel estava entrando na terra prometida, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram. E daquela possessão lançaram os amorreus para longe, que estavam nela. Assim Moisés deu a Maquir, que era filho de Manassés, o qual habitou nela. Então, este lugar, Ramote, que ficava em Gileade, era da tribo de Manassés. Era da tribo de Manassés. E agora, Acabe, conhecedor das Escrituras, vem para Josafá e diz: Mas, irmão Josafá, você não conhece a Bíblia, irmão Josafá? Moisés, e depois ainda Josué foi lá e ainda posicionou e deu essa terra para nós. E nós aqui, quietos, sem a tomar da mão do rei desse incircunciso. Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja, Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, e eu deixarei de ir. E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Eles estavam olhando lá para Números. Não há dúvida nenhuma que essa terra é nossa, pois Moisés disse que é nossa. Josué conquistou essa terra para nós. É Bíblia, é palavra. Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem. Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Toda vez que você vê na Bíblia o nome da pessoa falando o nome do pai, é porque o pai dele era tão bom quanto ele. Tipo assim, era do mesmo calibre que ele. Ó, sabe aquele... Você sabe o Imlá? Então, o filho dele. 2 problemáticos. 2 que só falava mal de Acabe. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez parecer uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com esses ferirás aos círios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 400, irmão. Só um chato, indesejável, o excomungado, né? Que o profeta disse que já tinha sido excomungado lá ele era de fora do círculo, né? Ele era do contra. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas
A uma voz predizem coisas boas para o rei, seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem, fala mal não. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse, sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Sarcástico, né? Sabe que o espírito de Elias era sarcástico, irmão. Esse dia alguém falou que eu era sarcástico, eu falei, nossa, fiquei faceiro, porque Elias era sarcástico. Grita mais alto aí, vê se os deuses não estão dormindo. Grita mais alto, talvez eles vão ouvir se você berrar mais alto. Vocês lembram disso? E esse aqui, como andava nas pegadas de Elias, ele tinha pegado os maneirismos, os hábitos de Elias, né? Hábitos bons, que nós deveríamos tomar também. Então, ele disse, e sabe, irmão, sabe de uma coisa? Nós temos caminhado muitos anos falando a mesma coisa que os outros. Se o fulano fala que é assim, o outro fala que é assim, então vamos falar também. Só que chegou um momento, irmão, que coisas começaram a acontecer. Vai que todo mundo está errado. Vai que os 400 profetas... Não, mas Zedequias, você não conhece Zedequias, irmão? Zedequias errado? Capaz. Vamos lá. Então, e o rei lhe disse, ele percebeu, né? Até quantas vezes te conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que ele disse aqui? O líder de vocês vai morrer. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Você já imaginou, irmão? Ninguém quer ouvir uma profecia dessa aí, que você vai morrer. Ninguém quer ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, esses não têm senhor. Então o rei de Israel disse a Josafá, não falei que ele nunca profetiza bem de mim, senão só mal? Então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Agora ele fala, todo o conselho, ele disse, olha, eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote e Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Agora, irmão, como que pode ser um espírito de mentira se ele estava citando a Bíblia? Como que pode ser um espírito de mentira se eles estavam citando a palavra de Deus? Eles estavam citando a palavra de Deus, mas aqui Micaías disse, eu vi um espírito de mentira, dizer, eu sou um espírito de mentira, vou entrar na boca deles e vou fazer eles profetizarem e levar todos eles para morrer. E disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então o rei de Israel disse, tomai Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão da angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz? E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não falou comigo. Disse mais, ouvi todos os povos. Muito bem. Então nós estamos vendo um texto, veja, esse espírito saiu do abismo, o profeta disse, esse espírito saiu do abismo e apareceu na presença de Deus, ele disse, eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. E sabe, irmãos, o profeta fala na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, ele cita Apocalipse 16, ele disse, olha, quando o sétimo selo foi revelado aqui, quando essas coisas começaram a acontecer, então
isto forçou um ajuntamento das forças religiosas para tentar combater o que eles... Porque a palavra de Deus estava completamente tirando a influência das denominações e sobre as pessoas. E muito mais por causa, não só de palavra, mas por causa das obras que Deus estava realizando através do profeta. Não é? E eles estavam se sentindo humilhados, pois realmente tem uma humilhação. Ele desmascarava tudo que estava, ele provava pela Bíblia que era falso. Falou, isso aqui está errado. Olha aqui, a Bíblia, isso aqui contradiz a Bíblia. Não, mas a Bíblia diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é Bíblia? Mas o profeta disse, esse espírito veio do fundo do inferno, espírito trinitário, do trinitarianismo veio do fundo do inferno. Como que pode? Se está lá em Mateus 29, ele disse, é um espírito de mentira. Então esses espíritos de rã começaram a possuir os homens na terra, e é isso que vai acabar lá no Armagedon. Veja aqui, mas eu quero mostrar que o que realmente incitou, irmão, eles quiseram provar que eles estavam certos. Vocês estão entendendo? Esses reis queriam provar que eles estavam certos, justamente quando Micaías falou, vocês estão tudo errado. Vocês estão tudo errado. Não, mas é Bíblia, profetiza, Bíblia, pois é. É metade da Bíblia, é pedaço da Escritura. Você tem que ler os demais. Você tem que ler o resto das Escrituras. Você não pode pegar um pedaço da Escritura e sair correndo. Você tem que pegar todas as Escrituras. E sabe, irmão, sempre acontece assim lá em Jó. Um dia a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, no dia que os filhos de Deus se congregam, Satanás também aparece lá no meio se oferecendo. O senhor não está precisando de um serviço aí, não? Quer que eu corte uma grama para o senhor aí, não? Eu faço. E Deus falou, não, eu estou precisando de uma obra, estou precisando de umas rãs para subir lá na terra, lá, umas rãs, lá uns espíritos que olham só para trás, não consegue olhar para milênio, lá para frente, só olha lá para trás, só fala lá de trás. Olha só. Então lá em Números estava dizendo que essa terra realmente era de Manassés. Moisés tinha dito que era, não é? Moisés tinha dito que era. Agora, o profeta diz, havia nos dias de Micaías, ele era pobre, ele também vinha de uma família pobre, mas Acabe, rei de Israel, como uma nação estando debaixo de Deus, ele tinha preparado uma escola e produzido profetas escolhidos à mão e seletos. Tinha 400 deles numa escola, e eles eram grandes homens. Eles não eram simplesmente falsos profetas, eles eram profetas hebreus, homens genuínos, e eles consultaram o Senhor através destes homens, eles profetizaram. Mas veja, quando o desfecho chegou, cada um deles estava fora da palavra e fora da vontade de Deus. Pois Josafá veio de Jerusalém para se encontrar com o rei Acabe, e eles vestiram suas vestes, e se assentaram nos portais e trouxeram os profetas diante deles. Primeiro Acabe disse, nós temos um lugar aí, Ramote de Gileade, que na verdade pertence a nós. Agora, este é o assim diz o Senhor. Josué dividiu Ramote de Gileade para o povo e lhes deu, mas os filisteus, os sírios, tinham tomado Ramote de Gileade. Então Acabe estava cheio, citando palavra para o irmão Josafá. Mas o irmão Josafá falou, mas irmão Acabe, mas olha, é palavra, mas não está faltando um pedaço dessa palavra, não? Não, tá não, tem 400 profetas que diz que esse é o assim diz o Senhor. Então tá bom, então vamos. Agora, olha só. Interessante que mais tarde, nós vamos falar isso aqui, mais tarde, quando Acabe foi na guerra, lá no verso 29, capítulo 22, quando ele foi para a guerra, se ele cria tanto nos profetas dele, que ele ia prosperar, e ele ia se dar bem, por que ele se disfarçou então? Esse é o crente hipócrita, irmão, ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele não foi honesto. Por que você se disfarçou então? Se você não cria nos 400 profetas, para que você tirou a roupa de rei e jogou lá Josafá numa fria? Não é? Mas é isso que nós estamos vendo. Olha, a Bíblia diz, a Bíblia mostra para nós, anteriormente a isso, esse livro aqui de Reis é muito interessante, esses capítulos, a partir do capítulo 18, porque antes disso, se você ler o texto lá, a Bíblia diz, eles vão cair lá dentro de Ramote
Gileade. Eles vão cair lá dentro da terra. Em outras palavras, vão morrer dentro da promessa. Era uma promessa. Amém? Era uma promessa. Agora, diz o profeta aqui, ó. Eu falei em Micaías há pouco, vamos voltar um pouco. Vou tomar vários desses profetas em poucos minutos, se o Senhor permitir, mas eu vou voltar a Micaías. Por que aqueles pregadores lá não conseguiam enxergar que a palavra do Senhor tinha amaldiçoado Acabe, amaldiçoado Jezabel, e uma maldição estava sobre a terra? E como que ele poderia abençoar ela quando tinha uma maldição nela? Vejam, não poderia fazer aquilo. Deus não faz coisas assim, está vendo? E Micaías, aquele homem parado lá com inspiração exatamente com a palavra, exatamente o que a palavra de Deus disse, pois a palavra de Deus tinha dito que os cães lamberiam o sangue de Acabe e comeriam a Jezabel. Veja, ele pegou só a parte de Números e não pegou a parte que Elias tinha dito que os cães lamberiam o sangue. Ele só pegou um pedaço. A palavra do Senhor que foi falada pelo profeta disse aquilo, e aquela era a palavra do Senhor porque ela veio ao profeta, e aqui tinha outro profeta permanecendo em linha com a palavra. Parecia que Acabe teria de ter visto aquilo. Parecia que ele teria notado aquilo, está vendo? E ele se virou e amaldiçoou aquele pequeno companheiro. Aquele bispo foi lá e lhe feria a face. E aquele homem não fez aquilo de maneira hipócrita, ele cria que estava certo. Como que a gente vai saber, então, irmão Brana, o que é certo e o que é errado? Dê a eles o teste da palavra. Diga a eles se está certo ou não. Fique sempre com a palavra e veja o que acontece. Veja, jogue a palavra lá e veja onde que eles estão. Bem, eu vejo, etc., não é? Ou reticências, Então, aí você já vê, sim, sempre permaneça com a palavra. Ora, se eles tivessem tomado o teste da palavra de Micaías, ele provou que ele estava 100% com ela. Agora eles dizem, espere só um minuto, Deus deu a terra a nós. É verdade. Deus também nos prometeu o Espírito Santo. Pedro disse no dia de Pentecoste, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para cada geração, é para nós, isso significa, mas tem condições. Você não pode recebê-la de qualquer modo, você tem que seguir as instruções. Exatamente, aquela terra pertencia a eles, mas eles tinham que seguir instruções. Não instrução singular, instruções. E sabe, uma vez eu ouvi um grande líder, desses que fala com a voz até diferente, que diz que o diabo está nos detalhes. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Deus está nos detalhes. Deus está nos detalhes. Martinho, ele olhou para o diabo vestido de Jesus e ele ficou olhando da pé até a cabeça, ficou olhando os detalhes. Aí ele olhou para a coroa e falou, seu tonto, nós, os santos, vamos coroar ele no último dia. É o diabo que está ali, o detalhe. Pequeno detalhe, o diabo não está em detalhe, não. Quem está em detalhe é Deus, é Cristo. A diferença é pequena, mas ele está em detalhe. Veja, o profeta está dizendo, é uma promessa, pertencia, e as instruções do Senhor é que não era para dar ela para Acabe. Ele era amaldiçoado. E qualquer coisa que Deus amaldiçoar e provar que não está com ele, afugente-se disto. Era uma boa arma de 2 canos, não era? Ramote de Gileade, Números, Moisés. Se Deus provou que ele não está com a coisa, então fique longe disso, é verdade. Não presta para começar. Deus já tinha condenado. E eu, com certeza, não quero estar perto disso aí. Sim, Senhor. Nós já temos o problema o suficiente pelo caminho, não é? Para ter que se envolver com uma coisa desse tipo. Fiquemos longe desse tipo de coisa. Então, veja. A Bíblia realmente disse, e isso me chamou muita atenção, o profeta fala aqui, e eu quero mostrar algo para vocês aqui. Eu achei muito interessante alguns detalhes aqui, eu estava pensando sobre isso. Na mensagem, as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, sabe, irmãos, nós temos coisas acontecendo hoje, como nós vamos ver lá na 6ª taça. Aquilo que está acontecendo lá é resultado de muitos anos atrás. Lá é o final, é o desfecho. É o desfecho das rãs que saíram lá atrás, enganando o povo o tempo todo.
Deus veio para preparar um povo para ir no rapto. É tempo de preparação, é tempo de se preparar, é tempo de ser instruído, é tempo de treinar, é tempo de nós sabermos o som da trombeta, para nós estarmos preparados. Por que o povo está confundido? Porque não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia. Conhece doutrinas e credos de líderes e bispos e não sei das quantas. Quando você vai ver aqui, o profeta não disse aquilo. Não disse. Zedequias era um grande homem, era um bispo. Ele tinha as interpretações dele, mas aquela interpretação não fechava com a Bíblia. E eu só creio em William Branham porque ele fecha com a Bíblia. Qualquer revelação que não fechar com a Bíblia, eu não creio. É falso. É esse espírito de mentira que veio do fundo do abismo. Essa é a maneira que eu creio na palavra. Eu não creio, eu não acredito. Qualquer coisa que fere as Escrituras, você entendeu errado. Não foi o profeta que errou, você entendeu errado. Um pouco de pregação hoje, tá?